Bom, agora a gente convida a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss para falar sobre a relação entre pais e filhos na hora de dormir. Débora, quando nasce o bebê, antes da gente falar da fase da criança que vai sozinha para a cama dos pais, é indicado, quando é muito bebezinho, recém-nascido, deixar o bebê dormir ali do lado da cama dos pais, no Moisés, ou mesmo no bebê conforto? O que você acha? Bom dia para você. Bom dia. Sim, Marcela, é até recomendado, né, pela Sociedade Brasileira Americana de Pediatria, que se durma ao lado dos pais, no mesmo cômodo dos pais, justamente pelo risco de morte súbita. Então, no mesmo ambiente, né, para que tenha acesso fácil aí da mãe, e também é um facilitador também nesse início de vida, né, até por conta da amamentação. Esses primeiros meses a gente sabe que é complicadinho tanto para o bebê quanto para a mãe. Né? E até quanto tempo que é recomendado tirar a criança dali e passar para outro quarto? Então, é um tema que tem sido muito divulgado, porque a própria Sociedade Americana de Pediatria está recomendando até 1 ano de idade. Né? Então, mas há controvérsias em relação a essa recomendação, até porque já é uma criança maiorzinha com 1 ano e pode sentir bastante essa transição de sair do quarto dos pais para o quarto, né, dele mesmo, do ponto de vista emocional e comportamental. Porque enquanto é bebezinho, ele ainda não está muito situado onde ele está. A partir do momento que ele já fica maiorzinho, ele já começa a se perceber naquele ambiente, já entende que aquele ambiente tem mamãe, tem papai por perto. E aí, a partir do momento que a criança já anda, né, já é uma criança, e ela vai toda noite para a cama dos pais. O que os pais devem fazer para evitar isso? Então, se eles perceberem, né, Marcela, porque às vezes eles não percebem. Estão dormindo, porque, né? Até porque eles, às vezes, os pais acabam comentando no dia seguinte que não é para ir, então eles sabem que é proibido, né, em algumas famílias, e aí vão pé ante pé. O recomendado é voltar, né, mesmo que seja cansativo, toda vez pegar pela mãozinha e voltar para a cama deles. Uma vez que cada um tem seu quarto, uma vez que cada um tem a sua cama, e tá isso muito claro durante o dia, né, que a regra na hora de dormir, né, essa conversa ela tem que ser durante o dia. Não adianta ficar estabelecendo conversa no meio da noite, porque daí você se mantém todo mundo acordado. Então, uma vez que está tudo isso alinhado, é uma criança que tem uma boa compreensão, já é grandinha, já anda, já fala, é importante que os pais se fortaleçam em relação ao cansaço e façam essas idas ao quarto da criança toda vez que ela levantar. E se a criança abrir o berreiro, né, no quarto, chorar, deixa a criança chorando? Ou mesmo falar que está com medo de dormir sozinha? Então, mas o medo, o que acontece? Se a criança está com medo, se a cama da mamãe e o papai do lado foram os únicos salvadores do medo, então não vai ter jeito. E aí começa com o medo real da criança, né? Porque ela está nessa fase do imaginário, e depois vira medo sempre. Né? Porque daí entende que com medo há um ganho secundário com medo. Então, vamos tentar resolver o medo. Minha filha tinha medo de lobo mau, né? Então, jogamos um spray mágico antes de dormir, porque o lobo mau, com aquele enorme focinho, ele já sentiu o cheiro e nem aparecia lá no quarto dela. Então, é diferente do que mamãe ser a salvadora do lobo mau. Né? Outro dia também ela estava com medo de alguma coisa que ela tinha assistido na TV. Eu dei um cachecol meu e disse para ela: filha, então aqui está a proteção e o amor de mamãe. Sempre na madrugada, quando você acordar, no meio da noite, abrace o cachecol e lembre de mamãe, para esse pensamento mal ir embora. Então você não nega o medo, você acolhe o medo, mas você não muda os hábitos de sono por conta do medo. E se ela começar, como a Tainá perguntou, a abrir o berreiro? Aí você está cansado, no meio da noite, quer dormir, e aí? E aí, ponto para a criança que gritou, e qual foi o prêmio dela? Conseguiu. Conseguiu, cama de mamãe e papai. Então não pode ter medo dos gritos. E nessa hora é impor o combinado, que já está alinhado lá durante o dia, e no dia seguinte discutir o que houve no meio da noite. Mas não vai até o quarto da criança, Débora? Deixa chorando não, até vai cansar, até o quarto da criança, coloca ela para dormir, e se o combinado era sair do quarto, vai sair do quarto. Porque o que acontece? Se você não aceita o seu filho na sua cama no meio da noite, mas você vai lá e dorme com ele,
fica também um hábito, você corre o risco de mudar o hábito e que só se dorme com companhia. E é uma companhia que você promete no início, no meio da madrugada, só que daí quando a criança dormir, papai e mamãe pé ante pé saem do quarto do filho, concorda? E aí prometeu ficar, quando a criança abre o olho num próximo despertar, cadê a mamãe que tinha prometido ficar? Aí a criança corre e vai para o quarto buscar a mãe de novo. E qual que é a forma ideal de colocar a criança para dormir sozinha? Então, o começo. O importante, Marcela, é assim, é sempre explicar para a criança que ela não está sozinha. Ela está num cômodo onde não tem uma pessoa, mas assim, na parede ao lado tem pessoas. Sim. Então, ela nunca vai estar sozinha na casa. Você pode criar com a criança um amigo do sono, né? Fazer com que ela escolha um amigo do sono para que ela, numa relação, né, nesse imaginário, ela tem um companheiro, mas um companheiro fiel. Mamãe e papai não são fiéis, porque mamãe e papai ficam lá até dormir e é que acontece isso, que saem no meio da noite. Então, esse companheiro, os pais prometem que vai estar lá junto com ela a noite toda. E aí, o ideal é fazer a rotininha. Então, papai e mamãe serem partes da rotina do sono, mas não parte do hábito. E como está tudo muito junto e misturado, há um risco, porque... Tá bom, então eu fico com você aqui, agora são 8 da noite. Mas quando você acordar às 3 da manhã, aí não é hora de me chamar. A criança, por maior que ela seja, ela não tem ainda essa capacidade nem de tempo, de saber que agora é um horário que meu pai e minha mãe não querem ficar aqui comigo. Então, o importante é serem honestos desde o início da noite. Fazer a rotininha, contar a história, fazer um momento gostoso, mamãe e papai ficarem juntos, mas não esperar até dormir. Agora, Débora, só para a gente terminar, a questão, tem alguns pais que deixam as crianças dormir lá, simplesmente compram camas grandes e falam, não, vamos estabelecer essa relação que vai todo mundo dormir junto. Qual que é o lado prejudicial disso para os pais e para as crianças? Deixa eu engatar outra pergunta já aqui. Quando a criança é mais velha, porque eu já vi casos, inclusive na minha família, né, de crianças de 12, 13, até adolescentes, 14 anos, que criam esse hábito, né, desde pequenos, dormem com os pais ou dormem ali junto com outra pessoa da família mais velha, e acabam carregando isso até a adolescência. Você, como especialista do sono, já viu casos como esse? Como é que trata? Sim, já tem de até 11 anos, crianças de até 11 anos que dormiam com os pais. Então, isso é a cama compartilhada. Uma vez que os pais compram uma cama grande, eles estão autorizando que o lugar onde os filhos dormem é o mesmo lugar que os pais dormem. Então, essa cama compartilhada, se cria o hábito de que o pacote do dormir, né, é sempre com mamãe, papai e filhos. Então, se cria uma associação de sono onde a criança só sabe dormir ou só consegue dormir neste pacote, né? Pacote de quarto dos meus pais, cama dos meus pais com mamãe e papai naninha, né? Eu brinco que vira a naninha deles. Então, qual é o risco? O risco é quando essa situação muitas vezes pode não se perpetuar. Então, o pai viaja, daí não consegue dormir, a mãe viaja, não consegue dormir, a criança grande, o adolescente, o pré-adolescente, quer ir dormir na casa de um amigo, não consegue, porque o pacote do dormir inclui mamãe e papai, e aí eu estou na casa do meu amigo. Então, se cria uma relação de dependência por conta dos hábitos de sono. Tá certo. Débora, você tem um site, inclusive, sobre isso, com mais dicas, né? Eu trabalho justamente com isso. Que legal. Qual que é? O meu site é www.horadinanar.com.br. Tá certo. Obrigada, Débora Moz, a nossa neuropsicóloga, todas as quartas-feiras aqui. Hoje falando sobre as formas mais adequadas de fazer as nossas crianças dormirem. Obrigada, Débora. Obrigada, Débora. Até a próxima.